teremos agora uma mesa redonda, tendo como moderador o Bernardo Petter, e convidamos para essa mesa redonda a Fernanda Brito, o Vanderlei Rosso e o Ian Rios. Bom, pessoal, esse é o momento, então, de esclarecer todas as dúvidas, a gente discutir o que vocês quiserem sobre tudo que foi dito aqui, com todos os palestrantes aqui, e fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. A Suzana ali. Vou fazer para todo mundo, então, a pergunta que eu tinha feito particularmente aqui para o X, né? É que em que pé está a questão da genômica, né, no Ministério para a confirmação de paternidade, maternidade, enfim, para animais de FIV, para tudo isso. Estava começando a explicar essa situação. Nós fomos credenciados, então a Neogen foi credenciada, nós tivemos um processo de aproximadamente 3 anos de credenciamento, para o Ministério liberar de utilizar a mesma ferramenta que a gente utiliza para fazer a genotipagem dos animais, a genômica, os SNPs, né, os SNPs, para fazer a paternidade. Isso é mundialmente aceito, então, todas as raças praticamente usam isso no mundo, e aqui no Brasil o animal vinha com um perfil de SNPs para paternidade do exterior, e aí as centrais tinham que pegar o material desse animal e fazer a paternidade em microsatélite, STR, a gente fala. Então, a partir de 2 de maio de 2023, nós podemos fazer paternidade, fazer, na verdade, confirmação de paternidade. É a mesma coisa que o microsatélite faz, a gente confirma a paternidade. Qual que é o problema? Nessa data, foi aprovado que, a partir de 2 de maio, as amostras poderiam entrar em arquivo permanente. Então, tem criadores que fizeram genotipagem no dia 1º de maio, ou fizeram o ano passado. Infelizmente, esses animais não podem ser utilizados para fazer a confirmação. Eles não são arquivo permanente que a gente chama. Então, isso gerou um baita problema, porque foi feito um grande investimento, eles têm 10 mil genótipos na base, nós temos lá a BCZ com 300 mil genótipos na base, e a gente não pode utilizar esse genótipo, né? Boa parte desses genótipos estão dentro da nossa base, a gente tem essa informação lá, o genótipo está lá. A gente precisaria regenotipar os animais. Então, um touro que foi genotipado no começo do ano, ele precisaria ser regenotipado para entrar no arquivo permanente. É uma loucura. Mais loucura ainda por quê? Estava explicando isso para o Fábio aqui. Os animais que vêm de importação, por exemplo, um touro Angus, um touro Hereford, que seja importado dos Estados Unidos, da Argentina, que seja, ele normalmente vem com um perfil que chama perfil genético dele, né? A paternidade dele vem em SNP. Aí nós perguntamos para o Ministério, ok, então o que a gente vai fazer em relação a esses animais que vêm do exterior? O Ministério falou assim, eles já vêm em SNPs, então você já pode utilizar essa informação. Aí nós falamos, ok, mas ela não foi processada no laboratório da Neogen lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi feito na concorrência. Ou foi feito em 2018, um animal de 2018, por exemplo. Eles falaram, não, pode aceitar. Aí nós falamos, opa, então por que a gente pode aceitar de fora e pode aceitar daqui? Né? Então nós estamos provando no Ministério, a gente está fazendo isso, pegando os animais que foram genotipados em 2018, quando a gente começou o laboratório aqui no Brasil, então 2018, 19, 20 até o ano passado, para mostrar que o mesmo animal genotipado esse ano é o mesmo animal de 2018, ou 19, ou 20. Então nós estamos provando que é o mesmo animal e esperamos que, com isso, o Ministério libere a gente utilizar esses animais. Mas hoje, o que está aprovado que a gente está fazendo? Criador que não genotipa, que começa a genotipar. Para ele já compensa fazer a paternidade já usando a genômica. Para aqueles criadores que só estão interessados em paternidade, dentro de prioritariamente é cada vez menos, mas ainda vão ter alguns que estão interessados só em confirmar a paternidade. Sai mais barato fazer isso com a satélite, com certeza. Agora, para aqueles que estão interessados em fazer a genômica,
vai sair mais... o processo é mais fácil, porque o genotipo já tem os marcadores. No meio daqueles 100 mil marcadores, tem os 200 marcadores que são ligados à paternidade. Então, consequentemente, eu já consigo, numa mesma avaliação, gerar essa paternidade. Qual o custo disso? O processo é o mesmo. O que mudou na nossa rotina de laboratório? Eu tive que contratar uma pessoa, ela é uma menina de Santa Catarina, por sinal, muito competente, chamada Liza, que é responsável por fazer os laudos. Então, a gente cobra por laudo. O genotipo dos animais tem lá em arquivo. Aí você me pede a confirmação de uma paternidade. A gente cobra por laudo. E esse valor está em torno de R$20 por amostra. Então, R$20 por laudo. Vai ser um pouco mais barato do que o STR, que está em torno de R$30, R$35 aí, se você quiser estar pagando. Então, isso é o que temos para hoje. Para amanhã eu já não sei. Talvez mude, o Ministério fale, não, pode usar. Ou talvez o Ministério fale, não, é só a partir do dia 2 de maio. Então, nós estamos andando muito na linha, porque a certificação, como muito bem falou o Vanderlei, o Ministério ele é muito competente no que faz. Ele é muito exigente no que faz. Então, isso vocês podem ficar muito tranquilos, que eles cobram bastante. E o Ministério ele é reativo, porque as demandas são muitas. Então, ele precisa ser reativo. Então, a gente tem que cutucar ele para ele mudar alguma coisa. Então, nós estamos provando que os animais são os mesmos e, aos poucos, a gente vai chamar a turma, as associações, os programas de avaliação, para compor um coro e pressionar também o Ministério para nos ajudar nessa demanda. Então, hoje, está aprovado. Para quem vai começar a fazer genômica, compensa fazer pela paternidade na genômica. Mas para aqueles que já têm genótipo, para não ter que regenotipar o animal, continua no STR por enquanto. Essa é a recomendação mais honesta que eu posso fazer para vocês. Porque senão eu vou ter que cobrar R$85 de um animal que foi genotipado ano passado. Então, para mim era lindo, né? Vou genotipar todo mundo de novo, mas é uma loucura. Não tem sentido isso. Então, por isso que a gente está bem comedido, estamos mostrando, fazendo as coisas dentro de casa para mostrar para o Ministério que é o mesmo animal, que funciona, e aguardando o deferimento deles em relação a essa nossa demanda. Gente, para a associação, para os animais poderem participar agora em avaliações de pista, precisa ser genotipado os pais. Tá? No nosso caso, nós temos amostras que foram para a Neogen ano passado, ano retrasado, 3 anos a 4 anos. Né? E esses, pelo que tu disseste agora, não vai ser possível usar esses genótipos para comprovar paternidade. Mas as amostras estão lá. Então, teria que fazer uma pesquisa para pegar esses genótipos, essas amostras, genotipar novamente, para poder ter a paternidade do animal, porque já não está mais, o touro já não está mais comigo, já vendi, já morreu. Então, isso aí vai ter que ter uma nova cobrança para ter a confirmação da paternidade do touro que já não está mais comigo. É isso. Isso. Hoje é o que temos. Pode ser que mude, mas hoje é o que temos. Então, a Neogen tem um controle, a gente guarda todas as amostras que a gente recebe. Então, a gente processa, guardamos no banco de estoque lá, e às vezes a gente consegue recuperar uma amostra que não tem mais. O criador não mata. No CIP é muito comum, a vaca falhou, matou. Às vezes a gente baita produto depois, mas ela já foi tudo, virou carne. Então a gente às vezes consegue recuperar algumas amostras. Se não tiver disponível essa amostra, entre em contato conosco que a gente tenta localizar, ver se tem quantidade de material e qualidade para poder fazer uma nova extração. Aí, muitas vezes eu indico, manda para um laboratório para fazer o STR também, que aí fica protegido dos dois lados, que já tem genômica conosco e tem uma outra lá no DNA. Então, assim que a gente tem procedido, tá? Porque seria muito conveniente a gente cobrar de novo, vamos fazer, mas a gente está tentando viabilizar esse investimento de milhões que foram feitos, seja com as raças aqui no Rio Grande do Sul, mas com o Brasil Central, que gastou muito dinheiro nesse negócio, e de um dia para a noite, por conta de uma data, não podemos fazer. E aí um outro problema, na verdade, as amostras devem ter chego no laboratório a partir de 2 de maio. Então, se chegou no dia 1º, não conta. É louco, mas
é assim que está tocando por enquanto. Então, eu peço a colaboração de todos, a compreensão. Não sou culpado por isso, mas estamos lutando para viabilizar o negócio, facilitar a vida. Para isso a gente tem que mostrar que funciona e é o mesmo animal. Então, esperamos em breve ter mais notícias para vocês, melhores notícias, essa é a verdade. Porque agora vai ter, agora em Alegrete, vai ter uma especial do Braford e do Hereford, uma exposição especial no Alegrete no dia 15 de outubro, em que já houve até uma reunião em Uruguaiana, convocando o pessoal para levar animais para poder engrandecer, vamos dizer assim, a nossa exposição do Hereford e Braford. Agora, tu está me dizendo que, por uma data, não vai ser possível usar os genótipos que já comprovaram a paternidade. Então eu, no caso da São Manuel, vou ter que abortar a missão. Não vou poder levar nenhum animal. Não, na verdade, o genótipo, se for genômica, que não é, eu acho que o caso é paternidade, né? Os animais têm que ser todos com paternidade conhecida, é isso? Aí você vai ter que fazer ou microsatélite ou regenotipar alguns animais. Mas como é que eu vou fazer microsatélite se eu não tenho as amostras? Contata, me manda uma mensagem, a gente tenta ver se a gente tem essas amostras lá em estoque. Se tiver, vai ser só fazer uma solicitação, a gente abre. Nós estamos fazendo isso como uma forma emergencial, né? Porque você não tem amostra mais. Então, e essa amostra, a gente trabalha na urgência da seguinte forma: o genótipo e a amostra lá são seus, está na minha responsabilidade. Você falar X, solicita essa amostra por esse motivo que eu preciso fazer paternidade e tal, que eu não tenho mais o animal, a gente tem, é totalmente aberto e disponível para poder atendê-lo. Então, a gente trabalha de forma que a amostra é sua, o genótipo é seu. O que você vai fazer com ele é só solicitar que a gente devolve, se a gente tiver quantidade suficiente. Então, sempre fica claro. Pode ser que a gente tenha o cartãozinho lá, mas a quantidade de material que sobrou seja muito pequena. Mas, na falta, vale o risco de tentar fazer um microsatélite. Obrigado. Eu dei uma pergunta para o Ian. Ian, com toda essa melhora, todo esse investimento em melhoramento genético do gado Nelore, como é que tu vê o cruzamento com as britânicas no centro-oeste e no norte do Brasil? Essa é uma questão de mercado. No momento, vai declínio, porque falta incentivo, tinha incentivo para brancos, para Braford, né, pelos frigoríficos, e que no momento não tem ninguém que está pagando a diferença. Inclusive, bezerros mamados hoje é por quilo e igual. 10, 12 reais o quilo, tanto faz ser branco ou se é preto ou vermelho. O frigorífico não está tendo bonificação nenhuma por enquanto. Somente no Mato Grosso do Sul, que tem ainda, que toca bem o programa precoce lá. Mas aí não é especificamente por raça, né? É por idade. Idade, acabamento, etc. Mas aí, já que nós estamos tocando nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta. Como é que fica a questão da qualidade de carne com o Nelore? Porque vocês diminuíram muito a idade de abate, né, na puberdade, mas e a qualidade de carne? Tu acha que isso aí, dentro de quanto tempo vão conseguir chegar num produto mais aceitável, vamos dizer assim, para mercados mais exigentes, né? Porque com a redução da idade tu já tem uma melhora da qualidade só pela unidade, mas a maciez em si, nem vamos falar no nível de manual, vai em maciez mesmo. O que vocês estão fazendo lá e como é que vai ser? Nós temos o trabalho, tem o iFrig lá, né? O índice lá, que baseado em dados genômicos, tanto que nós investimos bastante, acho que foi praticamente 8 mil amostras, né? Que nós fizemos shear force, fizemos
a cobertura, o marmoreio, e o Nelore se demonstra hoje, em tema delta ali, por exemplo, no shear force, né? E tem um touros tão bom quanto qualquer europeu, o cruzado, em termos de shear force. Marmoreio existe, porque o problema é que ninguém paga para isso. Tanto é que nós demos desacelerado em amostrar mais, está ficando super caro, até que eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Para você ver que situação nós estamos com frigoríficos. Uma observação, nós damos com pessoas lá pessoal lá de Campo Grande, que coletavam as amostras para fazer esse trabalho, né? Que é uma amostragem, um trabalho chato. Mas essas meninas têm um negócio lá que chama arrobas, que funciona muito bem. Elas são muito eficientes e qualificadíssimas, né? E entram no frigorífico e o negócio principal deles, o que é? É acompanhar abate. Eu fui jantar com elas uma noite, lá depois do leilão do CFM, que nós fomos lá em Campo Grande, e nós estamos falando sobre o programa, a amostragem e tudo mais. E deu um toque, assim, né? E quanto custa isso aqui? X% do arroba pagado. Eu pensei, pô, nós estamos pagando aqui quase praticamente R$300 por animal para fazer essas coletas de dados. E nós temos essas meninas aqui hiper eficientes que passam pela todos os abates, desde o transporte, a condução, abate, não sei o que, peso, limpeza disso, daquilo, relatórios, acima de relatórios, e pagando R$300 para fazer esse serviço, ou por animal, né? Mas é uma roupa, certo? Para ir atrás, nós temos que pagar esse pessoal para pegar que é nosso. Que absurdo, né? Que absurdo. E aí que eles entraram na explanação de onde que sai, de onde que vai, não sei o quê. Eu fiquei espantado, realmente espantado. Então, realmente, quando você começa a falar de qualidade de carne para mim, eu desanimo bastante. Bernardo, queria que tu falasse sobre a comprovação, vamos dizer assim, dos touros jovens, filhos de touros jovens, que já são filhos de touros jovens. Quer dizer que isso aí é uma assertividade bárbara que a gente vem tendo ao longo, ano a ano, a gente está pensando touros para touros jovens que já eram filhos de touros indicados, que seus pais já foram provados, mas eles eram touros jovens também. Isso aí já vem comprovando o nosso trabalho, né? Graças a Deus e a nós, né? Não só a Deus. É verdade. Bom, esse daí é um motivo de uma prova que nós estamos fazendo a coisa certa, né? A quantidade de touro jovem, de filho de touro jovem é impressionante. Se a gente pegar hoje os principais touros no mercado da conexão Delta G, todos foram touros jovens e a maioria é filho de um touro que foi também teste progênio, e assim vai. E esse é o motivo que em tão pouco tempo, né, Paulinho, a gente conseguiu identificar linhagens específicas que tu já sabe, essa linhagem é boa para facilidade de pato, essa linhagem é boa para carrapato, essa linhagem é para ganho de peso. A gente conseguiu fazer isso no Braford, né, rapidamente. Então, as linhagens muito certas assim, e continuamos identificando mais touros. E isso daí prova que o melhoramento genético está ocorrendo, né? Porque um touro jovem, quando tem a prova final, que vai lá para o topo do sumário, ele fica 2 anos lá, entendeu? O outro já passou. 2 anos, ou às vezes 1 ano, o outro passou. Isso é um melhoramento genético.
né? Quando está sucessivamente as novas gerações superando as gerações já passadas. E tudo isso muito rapidamente. Então, como o Ian disse, o teste de progênie é a principal ferramenta do programa de melhoramento genético. É a alma do negócio. É a principal maneira que você tem de identificar todos geneticamente superiores e com acurácia boa e em tempo hábil, né? Isso é um motivo de, creio que, muito orgulho para nós. A gente sabe o quanto dá de trabalho, né? Eu só queria complementar, né, pegando esse gancho, né, que uma ferramenta que complementa muito bem isso e que dá suporte para esse trabalho é o acasalamento dirigido, o PAGE. Porque justamente por causa dessas linhagens, desses filhos de touros jovens, que são filhos de touros da conexão, a gente precisa direcionar, né, dentro de cada rebanho. A utilização do PAGE faz isso. A gente possibilita selecionar para determinadas linhagens, né, que a gente quer, ou para resistência a carrapato, ou para as outras características, e evitando a endogamia, né? Então já há uma preocupação também de evitar, e a melhor ferramenta que nós temos para isso é o acasalamento dirigido, é o PAGE. Então ele calcula, né, as endogamias, os parentescos, e ele evita então, né, acasalar animais muito aparentados e segue então com essa possibilidade de obter ganhos, né, utilizando esses touros jovens de linhagens já filhos de touros jovens. Então, assim, é uma ferramenta essencial, importantíssima, e que a Conexão tem utilizado assim todos os anos, todos os criadores vêm utilizando cada vez mais, né? Eu acho que é bacana você falar sobre esse assunto aí do PAGE, né? E endogamia. E é uma coisa que você tem uma referência de saber por onde que a endogamia chega e onde que estraga e o que levou para fazer isso. Só dá uma olhada em cachorro, raças de cachorro e pista, principalmente você tem o principal lá na Inglaterra, que é o Crux, né? E a loucura que tem para cruzar com o campeão. E se tem raças grandes que estragaram, Cocker Spaniel, Labrador, Dálmato, o pastor alemão nem anda direito mais. Endogamia. Né? Então você vê, nossos programas realmente a gente está se blindando contra isso. E também, quanto mais que amplia, eu insisto, quanto mais touro que testa, melhor. E quanto mais touro que pinta de outras linhagens, melhor. Abre e evita isso. Né? Desculpa. Ian, ou qualquer outro técnico na mesa. A relação da língua de calpaína e calpastatina com maciez de carne. Ainda existe trabalho nesse sentido ou abandonaram? Abandonaram. Por quê? Eu não sei tecnicamente por que você sabe? Não sei dizer com relação assim, se essas características, esses marcadores estão nos painéis também, porque esses painéis todos, eles são construídos, né, esses de 100 mil marcadores que a gente usa, os marcadores são escolhidos com base em pesquisa de posições do genoma próximos de genes que atuam em diversas funções relacionadas às características de interesse, né? Então eu ficaria devendo mesmo isso. Eu não sei se o X sabe com relação à construção dos painéis, se tem algo de calpastatina e calpaína, né, nesses painéis. É possível que tenha, mas eu não tenho informação. Vou buscar essa informação. Desculpa, eu falei Frizz porque o Frizz era um fã do nível calpaína e calpastatina, então eu liguei as coisas aí. Sim. Mas, de fato, porque ninguém mais fala disso aí, né? Ninguém mais fala. Tem um fator complicante aí na questão calpaína e calpastatina, que a maior parte da ação delas é pós-mortem. Então, tu genotipar um animal vivo, talvez o X possa falar melhor que isso, mas vai pegar o que? 30% mais ou menos da ação dela. Porque a maior parte da ação da calpaína e calpastatina é pós-mortem. Então, tu genotipar um animal vivo, tu vai pegar a menor parte da
alimentação. Você pode selecionar isso e o animal no preparo pré-abate dele e no pós-morte, você pode alterar completamente isso. Então, esses marcadores estão dentro dos painéis, por conta de pesquisas que foram feitas, a gente inclui, mas, por exemplo, no Brasil Central, as relações são diferentes para o zebuíno, né, em relação ao taurino. Então tem umas outras frentes que foram surgindo também e acaba que gera. É mais importante fazer um cuidado mais bem feito no pré-abate e no pós-morte, porque às vezes a gente fica procurando, né, muita coisa, e o manejo às vezes impacta muito mais do que a gente fica buscando essas demonstrações que são importantes, mas precisamos avançar nisso. O Vanderlei, a gente tendo uma vaca superior, DK1, DK2, logicamente ela produz muito mais que uma vaca, DK9, 10. Como é que o que ela come a mais, o que ela consome a mais? Porque nós estamos falando em resgate de carbono também. Então, qual é a relação? Tem alguma maneira da gente enxergar isso? Muito interessante essa questão. Isso está relacionado com aquela característica ali que eu apenas citei, né? Que o consumo alimentar está sendo praticamente, está se começando a trabalhar com essas características, né? E hoje a gente não tem essa informação, a gente não sabe o quanto que uma vaca 1 come a mais em relação à década 10. Não temos a informação, mas futuramente acredito que a gente vai poder responder esse tipo de questionamento, porque alguns projetos estão começando, né? Questão de emissão de gases, o consumo alimentar está sendo controlado, né? Então a gente vai ter informação para responder justamente esse tipo de questão. Tem um impacto grande ali, né? Redução dos gases, efeito estufa, melhoria na conversão alimentar, como é que a gente vai trabalhar essas características. Mas por enquanto ainda não temos dados para poder responder que é uma grande questão, realmente bem interessante. E o que a gente, como Delta G, pode fazer para começar esse assunto aí? Porque vamos cobrar já logo esse resgate de carbono que estão falando, isso aí alguns programas já iniciaram, né? No Brasil Central tem alguns programas que já estão iniciando, né? Eu acho que até a gente pode pegar a experiência deles, né? E talvez trazer para o grupo, ver o que o grupo acha, né? De repente começar um projeto nesse sentido também. Eu acho que aqui tem informações confiáveis da Embrapa, né? Sim, a Embrapa tem, com certeza. E a Embrapa tem parceria conosco, né? Com o GCIS e tal. Então pode buscar informações aí dos animais que participam da prova de avaliação de campo. Aliás, vários touros de prova de avaliação de campo estão em centrais também. Então é um tipo de trabalho válido também ter um melhoramento genético, né? Não acho, Fernando? Sim, tem a questão de consumo residual mesmo. Tem a URGS, a Estação Experimental da URGS, com equipamentos, né, para receber animais, só que existe, claro, toda uma questão de custo, de levar esse animal até a estação, né, de pagar a diária dele, né, também. Mas hoje a estação está recebendo várias raças, né, o Devon, a própria Natura, né, leva animais, Angus principalmente, né, para testar. E nós temos formado já um banco de dados em consumo residual, justamente proveniente desse convênio com a URGS. Então, é possível a gente montar junto com a Conexão, só que, como disseram aqui os palestrantes, não lembro quem que falou, eu acho que foi a Fernanda que falou, né? Esse trabalho ele é lento, né? Acho que foi a Embrapa que falou que são 100 animais por ano que estão sendo testados. É uma coisa assim lenta, mas acumulando com o tempo se chega em algum lugar, né? E talvez combinando, né, outras
outros grupos, talvez, fazendo alguma união com outros grupos, talvez a gente consiga também fazer um trabalho conjunto até entre raças. Isso também é uma perspectiva de poder tentar fazer alguma ligação genômica entre raças britânicas, né, e seus cruzamentos. Então, existe sim a estrutura da URGS, né, e também poder trabalhar também com alguma coisa com a Embrapa. Então, tem a Embrapa, tem a URGS, e a gente pode, sim, montar um programa, com certeza. É da disposição dos criadores de embarcar nessa e é uma característica realmente de difícil medição por esses aspectos todos. E isso inclui medição, né, se não me engano, medição de emissão, né, de metano nessas instalações que eu estou falando. Inclui a medição também de metano. Fernanda, Eduardo, nós, por iniciativa própria, o ano passado mandamos um lote de terneiros para a URGS. Realmente tem um custo alto, mas muito válido. Hoje os touros estão de sobreano, já vieram todas as mensurações, e semana que vem está indo mais um lote de touros para lá, com a baia. São 30 animais, realmente o custo é alto, mas é muito válido. Pedro, já há muitos anos atrás, já falava que isso seria um trabalho a ser feito, ele queria fazer dentro da Pitangueira, mas para a gente montar o projeto dentro da Pitangueira, no momento, é um custo bem elevado. Já fizemos até um projeto, mas é muito válido fazer esse trabalho de consumo alimentar. É impressionante de ver os tourinhos que estavam na prova, e estão na terra. No ano passado a gente queria ter mostrado no dia de campo, mas teve um problema sanitário lá e não puderam sair os animais lá com outra raça, e os animais ficaram trancados dentro da URGS. Então a gente não pôde mostrar. Esse ano eu quero mostrar eles aos 2 anos, nós vamos mostrar eles e já vai estar andando, pode até que tenha concluído o segundo lote, e aí a gente vai mostrar no dia de campo esses animais. Seria a gente, se todos pegassem junto, fazer um trabalho, porque são 70 dias de avaliações. Além do CAR, se avalia o consumo de água, o tempo de deslocamento dentro dos potreiros, que é a reatividade dos animais, e também a emissão de gás. Então é um trabalho bem completo, que é coordenado pelo professor Tarô, e a gente está apostando nesse. Perfeito, Eduardo. Eu já tinha essa notícia mesmo, claro, desses dados, né? Eu acho que o Piccoli que tem acesso a esses dados ali com o Jaime. E sim, eu acho que os colegas da Conexão podem aproveitar a experiência do Eduardo e a gente montar um programa mais estruturado, com mais dados, e certamente estimar DEP para essa característica, né? Com certeza. Com certeza. E nesse caso, Fernanda, esses animais, eu não sei, Eduardo, quando que foram, qual era a idade que foram os animais que foram para lá, porque eles vão, se eles foram avaliados no desmame e não foram avaliados no sobreano, eles indo para lá fariam um grupo de contemporâneo separado. Foi feito o grupo contemporâneo. É a desmama. É agora, com 9, 10 meses. Eles vão para lá. Eu digo que depois eles foram desmamados e foram para lá. E foram para lá. Ao irem para lá, eles vão formar um grupo contemporâneo. Sim, um grupo contemporâneo específico, e eles podem ser avaliados também para scores e tudo mais. Até eles lá. Ficam 70 dias lá. Né? Depois eles voltam. Em setembro, fim de setembro, eles estão de volta para fazer a avaliação. Forma um grupo separado, com certeza. Que vai ter DK1, 2, 3, 4, 5, 6, Pode ter. Se é um grupo contemporâneo, um grupo de manejo, esse número aí, digamos assim, que é proveniente do mesmo grupo de manejo de desmame. Mas eles depois não vão poder retornar para seguir no sobreano. Eles podem, assim, a movimentação ser feita junto, não tem problema, né? Eles foram juntos, voltaram juntos, eles são tratados como grupo de manejo. Sim, mas e no grupo total, eles não podem ser inseridos novamente. Não, mas eles são avaliados num grupo separado. Isso tudo entra na análise e eles têm a DEP calculada sem problema nenhum. Né? O fato de um grupo de manejo ter andado
fora do estado, em qualquer outro lugar, né, vamos dizer assim, o fato de ele estar junto é o que importa, né? O que ele comeu, por onde ele andou, que tratamentos ele recebeu, o que importa é que o grupo recebeu o mesmo tratamento e está mantido ali junto. E aí, nesse momento que está mantido junto, pode ser feita a avaliação e vai entrar na avaliação do banco de dados integral. Não, e tem um fator, é que eles voltam para dentro da fazenda, voltaram e entraram no mesmo ritmo dos animais que estavam sendo tratados. Mantido o grupo deles. Separados, sempre juntos, porque você não começa produzindo sodomia, mas eles entraram no mesmo sistema dos outros touros da pitangueira. Sim, e foram avaliados como um lote, né? Sim. Como um lote. Sendo avaliados como um lote, é possível. Mas aí a informação tem que chegar no GENCIS dizer que esse faz parte de outro grupo. Justo, com certeza tem que chegar essa informação, com certeza. Tem que ter um cuidado todo, né? Até sim, mas todos né? mas todos os grupos são dentro da fazenda. Tu tem fracionado lá em 20 lotes, então é o lote 1, 2, 3, 4, 5. É o grupo de manejo. É o normal. Tu pode até levar o terneiro lá para o Mato Grosso, eles seguem a vida dele lá comendo braquiária, mas é um grupo de manejo. A avaliação genética é a mesma, sim, tirando o efeito ambiente. Justo. Nesse sentido, se houve todo um cuidado, né, de manter a identificação desse grupo, né, se essa identificação está mantida, não teria problema. E se está dentro da idade de avaliação também, digamos assim, do ganho de peso pós-desmame, tudo pós-desmame, não tem problema nenhum. Claro que tem que ter detalhes, tem todo um protocolo ali na URGS, né, da chegada desses animais, né, de como eles são manejados lá, né, mas assim, eles saindo da fazenda juntos, né, e terminando o processo ali juntos, não tem problema, a priori não tem problema. No caso da genômica, o que ela poderia nos ajudar? Eu estou muito preocupado com essa entrada de touros vindos de outros países. A gente tem uma base neolorista aqui que é bárbara. O Brasil tem o melhor zebu do mundo e parece que não serve. Para muitas pessoas o nosso Nelore não serve. O bonito é o do vizinho, do país vizinho, do Uruguai, da Austrália, da Argentina. Então o campeão, vamos dizer, de Palermo, Prado, é o que se usa, é o que se quer, vamos dizer, alguns querem. Né? E isso eu acho que, na minha ótica, não vai evoluir muito. Né? Porque os animais dão uma boa pigmentação, os animais dão uma mãozinha curta, vai dar um couro mais frouxo, vai dar um percurso maior que não vai encaixar no Mato Grosso. E uma das coisas que o Frias sempre frisou era o que ele achava, o ideal seria 1/3, 2/3, porque o 2/3 de lá casaria aqui com 1/3 e 1/3 daqui, no grau de sangue, iria certo para lá. Né? A minha preocupação é que esses animais oriundos da Argentina, que estão padreando as pistas aqui no Rio Grande, tanto que o Fernando Veloso fez uma publicação que eu achei interessante. Ele levantou quantos pais eram argentinos ou importados. 77% dos animais que estavam em pista, 77% eram filhos diretos de argentino. E desses 23%, tranquilamente, uns 70% desses 23% são netos de argentino. Mas, Paulinho, aí é pista. Aí é pista, é para bonito. Desempenho não tem, tá aí. Quando tu olha na avaliação de desempenho, não tem desempenho. Tá, a minha mas isso daí é mercado, tu não tem o que fazer. O cara quer usar. O Brahma é uma raça que nem os americanos gostam. Foram eles que criaram, nem eles gostam. Tem problema de aprumo, tem problema de fertilidade, tem problema de umbigo, tem problema de
falta de precocidade, tem vários também. A minha pergunta é essa: o quanto a genômica vai nos ajudar a descobrir, identificar os defeitos desses animais? Porque o pessoal quer usar o grande campeão. A resposta vai nessa linha que a gente já falou aqui, né? O animal, a escolha é feita por fenótipo morfológico, né? O quanto que a genômica vai ajudar, a gente também falou aqui que quem está interessado em utilizar um sêmen de um animal de fora, né, e que não foi utilizado ainda na população, a genômica auxilia nisso, né, da gente poder coletar a amostra desse animal, né, a central coletar, a gente coletar, e utilizar a população de treinamento e estimar as DEPs desse animal na base da população de treinamento. Aí a gente vai ver, com relação às nossas características que a gente tem interesse, características produtivas, se aquele animal é DECA 1, DECA 2, DECA 10, né, uma acurácia determinada ali pela população de treinamento. Isso aí até é possível, né? Quem está interessado em usar algum touro mais famoso de fora, pode fazer isso, que já vai ter uma ideia, já não perde tempo, né? Não perde tempo e não suja seu rebanho, vamos dizer assim, de um animal DECA 10. Fernanda, obrigada pela explicação, mas eu acho que a gente está no adiantado da hora, ainda tem bastante gente aqui nos assistindo, interessada, e o Eduardo está ansioso aqui para fazer uma pergunta. A gente quer aproveitar esse time que está sentado aí, que passou o dia nos trazendo tanta informação importante, e seguir adiante nos nossos assuntos. Obrigada. Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar o gancho que se falou anteriormente do PAD, o Ian tocou com muita precisão na questão do controle na endogamia, e o ganho que se tem e a importância de se trazer, sempre que possível, novos sangues, novas linhagens, novas genéticas. O Nelore sempre é um Nelore aberto, ele não impede que se use qualquer tipo de animal. E corrijam se eu estiver enganado, mas até onde eu me lembro, o próprio Nelore PO também é um Nelore aberto. Há a possibilidade de se evoluir geração após geração e a vaca vira LA3, LA2, LA1 ou o contrário, até chegar num animal PO, se o proprietário ou produtor assim se interessar. Então eu acho que essa entrada de sangue novo sempre é importante e isso ajuda a gente a controlar a endogamia. Mas a gente escuta de uma forma recorrente aqui no Sul, e isso não é uma exclusividade do Hereford Braford, isso entra nas outras raças, eu tenho certeza que a turma que aqui do Anos e Brancos escuta também, às vezes alguma defesa no fechamento dos livros, que a gente chama, ou seja, de se fechar e de não se permitir que haja, no caso das sintéticas, uma evolução, utilizando um novo Nelore, o Nelore atual, o Hereford atual, e que esses animais possam migrar e chegar até um Braford ou um Brancos 3/8, ou mesmo na entrada de outros sangues, Hereford ou Angus, via base. Então, eu gostaria de escutar de vocês, eu sei qual é a opinião, mas gostaria que vocês explanassem, ou que vocês explicassem, qual a posição de vocês e por que defender a importância dessas linhagens novas dentro da nossa casa. Então, para o Ian? Para todos lá dentro. A questão do Nelore PO. O Nelore PO é aberto, e também sempre aberto. Então, no momento, nós não temos nenhum problema, nós, Delta G, sempre não temos nenhum problema de consanguinidade. É uma coisa que a gente cuida muito e tem buscado novas linhagens todo ano e dá uma ênfase bastante nisso. Até isso aí já começa na escolha dos touros que vão para o TP. Até que algum touro que está mais usado é limitado a quantidade que podem entrar para o TP. Mas voltando para o Nelore PO, aí você tem, estou falando, que eu acho a responsabilidade dos pós-hídricos que vocês têm no
o sintético aqui é fundamental, né? E se esse pós-índice que você está usando, de plano que vem da não sei onde, e que seja da mesma forma que escolhido o Nelore a PO de pista, está lascado. Porque eu tenho visto, não estou falando de novo Nelore, não me engano, porque o PMGZ, os ligados, mas de pista, que eu tenho visto por ultimamente campo, é um lastro, é desastre. É um troço que cresce, cresce, cresce e não termina mais. Eu posso até te mostrar fotos desse aqui. Olha, eu fiquei, como às vezes eu fico muito isolado, né? Só olhando o gado, o seipe, né? E agora eu tive a oportunidade de sair fora, começar a trabalhar com... É de assustar, né? É de assustar. Então, eu acho que o seu caso aí, o endogamia, acho que não é tão problema. Eu acho que você tem que consertar mesmo a linha de pós-índices que está dentro do sintético. Porque o branco também, ele pode parecer muito bonito quando ele terminou todo de crescer, etc, né? Mas aí vai um século, né? Só um comentário. Quando a gente olha para as genealogias das principais vacas, as vacas mais produtivas da conexão, a gente sempre vê touros como Colau, Tietê, Pacífico, né? Touros Nelore. E touros que foram selecionados lá atrás, né? Agora imagine se a gente utiliza touros atuais, que evoluíram grandemente nesse tempo, né? Então a gente teria ganho, mas eu acho um desperdício não poder utilizar essa genética, né? Os australianos fazem muito isso, né? Eles renovam o brafo deles assim, pelas tantas eles botam um Brahma ou um Hereford, de acordo com o que eles querem, né? Está comunicado lá na genealogia. Eu acho uma pena também se for fechar, porque na verdade é uma linhagem nova que está voltando, depois selecionando, é a seleção que vai editar para quem lá vai. Eles não estão muito preocupados com o grau de sangue, essas coisas, eles estão preocupados com a adaptação. Né? Tu conhece a Austrália também, tu viu? No norte da Austrália o bravo é mais azebolado, no sul ele é menos azebolado, e é isso aí. Só complementando um pouquinho aqui, Eduardo. Eu tenho convivido um pouco mais também com os criadores de PO no Brasil Central, e os 3 programas que avaliam PO, né, genuinamente PO, PMGZ, ANCP e GenePlus, eles todos estão muito fortes no gado comercial, estão avaliando o gado comercial. O que o PMGZ fez muito recentemente? Criou-se, não se usa mais LA, a gente tinha um livro aberto e evoluía. Hoje a gente tem o PA, pura por avaliação fenotípica, mas que nessa pancada eles colocaram muitas fêmeas de base SEIP na jogada, que são os PAs. Ela vai evoluir para PC e a PC vai produzir a PO. Ou seja, eles usaram o melhor da genética que tinha no comercial, precocidade, carcaça, e trouxeram para dentro. E aí eles vão dar aqui 2 gerações ter um PO com mais carcaça, com mais precocidade. Eles, na verdade, pegaram o que tinha de melhor, colocaram para avaliar e foram usufruindo disso. Então, assim, esses 3 programas, principalmente, estão muito fortes em trazer rebanhos comerciais, que aí não tinham controle necessariamente, mas usavam. Eles estão usando a genômica para conectar esses animais com a base, poder gerar um valor para eles. E o PO que vai vir disso já vai estar sendo acasalado desde a primeira geração, então, da PA, a PC, estão acasalando para chegar no PO melhor do que começou. Então, eles estão muito atentos a abrir o leque para trazer esses animais comerciais, né? Tem o PMGZ comercial, o GenePlus comercial, o GPV, estão todos muito envolvidos, trazendo o comercial para dentro da avaliação e convencendo os criadores a fazer o registro e controle desses animais para produzir PO. Então essa é a atuação forte que os programas de PO estão fazendo hoje.
Perfeito. Eu quis colocar isso aí justamente para... Eu sou um ferrenho defensor desses livros abertos, para a gente justamente poder trazer, no caso do Braford, esse novo Nelore que se existe hoje, que se evoluiu, como muito bem falou o Vanderlei, e com o Erefor atual, que também evoluiu, né? Hoje de manhã o Dr. Walter recebeu a premiação do Arsenal, que foi o grande touro, mas muito se evoluiu do Arsenal até agora. Então eu acho que justamente a gente perderia muito em não poder trazer essas novas linhagens, essa nova genética para dentro das nossas raças, que, por mais que sejam numerosas, ainda remetem a indivíduos muito semelhantes, né? Nós temos muitos sangues parecidos, especialmente dentro do Bravo. E eu quis usar o exemplo do Nelore apenas para ilustrar que mesmo o Nelore PO ainda assim pode, né, ter o seu livro aberto e um animal PA, ou LA, como chamado, evoluindo para isso. Então, se nem eles fecharam, eu acho que todas as raças aqui do Sul que trabalham em volumes muito menores, pelo que vocês muito bem explicaram, deveriam considerar manter os seus livros abertos justamente para a gente poder ter essa variabilidade genética, não incorrer em endogamia e não ter o risco de ficar dependente depois no futuro de linhagens estrangeiras que daqui a pouco vão pecar na interação genótico-ambiente. Obrigado. O único que não pode evoluir nas nossas raças é o Erefor, né? Que é PO. Não tem como tu trazer um AD pro PO. Né? Agora, eu ouvi falar que estão querendo fechar o Braford. Isso aí, para mim, é um retrocesso. Pessoal, eu acho que a gente já está... Sou chata, Paulo, desculpa. Mas a gente está super adiantado na hora, então eu queria ver se alguém tem alguma dúvida que não seja uma dúvida assim, interna de associação. Presidente. Tá. Última pergunta, então. Não, pergunta. Com 10 horas de evento. Tá bom. Bem ligeiro, até um elogio ao INE. Numa gira no Centro-Oeste, há 30 dias atrás, nós andamos nos criatórios que fazem avaliação genética no Nelore. Especificamente na Guadalupe, nós fizemos uma pergunta para o veterinário, que é o administrador, e eles tinham nos contado que tinham adquirido 1000 ventres da Jacarezinho há anos atrás. E eles estão numa evolução do Nelore deles violenta. Deu para ver pelos dados, pelos números deles. E nessa gira a gente perguntou ao que eles acreditavam ao melhoramento tão elevado e tão rápido do gado deles, se era ao gado adquirido da Jacarezinho ou ao gado PO. E eles disseram: acreditamos todo esse trabalho ao gado que nós adquirimos da Jacarezinho. A nossa base foi vinda do núcleo que foi adquirido da Jacarezinho. Então, é um relato do que nós vimos, então, que o trabalho de melhoramento genético que era feito, iniciou junto com a conexão, que hoje é o Delta Gen, está no caminho certo. Que hoje a Guadalupe é uma das maiores vendedoras de touros com avaliação genética. Obrigado, Eduardo. Realmente, nós vendemos para eles, era 1.200 vacas no início, vinha participando do Delta Gen com o tempo, depois partiram para continuar com o PO. E a base do gado deles, até que o André e o Pedrinho já me citaram, até citaram em leilão publicamente, né? E a inerente fertilidade do gado, a base, tudo vinha da Jacarezinho. E isso aí se repete em vários outros lugares. Tanto que você vê o Nelore Grendene lá de Cáceres, né? A base deles é CFR. E tem 40 anos, estação de monta e uma fertilidade embutida. E graças a isso, uma boa parte dessas vendas de sêmen que estão vendo crescente da Delta Gen pelo Brasil Central, está sendo uma boa parte que está indo para Rebanhos PO. Uma grande parte. Tá? O pessoal voltando e querendo embutir fertilidade e característica. Bom, fertilidade e característica carcaça, tudo uma coisa só, né? É tudo terminação e acabamento. Tá? Então, isso que eles estão buscando. Bom, então agora já meio sem protocolo.
nosso fechamento. Agradecer, em primeiro lugar, aos nossos palestrantes. Foi um prazer ouvir vocês aqui. Eu espero que vocês tenham se dado conta do quanto que foi importante ter essa plateia até agora, depois de tanto tempo de eventos e ainda ávida por questionamentos. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi um prazer receber vocês. Queria agradecer ao Sindicato Rural por abrir as portas para nós, em especial ao presidente Weber, ao Rodrigo Coradinho e ao Marcos Sanchotelli, que são os cabeças desse grande evento, que é o primeiro, que com certeza vai ser muito longevo. Agradecer ao Henrique Borges, que é quem está tocando o evento e foi quem nos procurou, para ver se a gente tinha interesse em colocar a conexão dentro desse projeto pioneiro. Agradecer ao presidente Eduardo Soares, da DHB, que está aqui nos apoiando, nos acompanhando. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Neogen, que está aqui com o nosso amigo X, muito popular. A Ourofino, que está aqui representando a Henrique Oliveira, muito obrigada. E rapidamente, então, agradecendo aos nossos conectados, aos nossos associados, às empresas que nos acompanham e que fazem a conexão acontecer. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham aproveitado e que a gente possa se encontrar mais frequentemente, várias vezes.